Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas, as bases. Vamos lá? Bom, nessa aula a gente precisa saber identificar uma base, dar nome para as bases, saber quais são as bases fortes e quais são as bases fracas e as principais bases para a gente saber contextualizar e utilizá-las de forma mais efetiva no nosso dia a dia. Bom, primeiramente, o que são as bases? São as substâncias que, segundo Arrhenius, liberam íons OH- em meio aquoso. Se eu fosse falar sobre suas propriedades organolépticas, eu diria que as bases têm sabor adstringente. E o sabor adstringente se assemelha muito ao sabor de uma banana verde, certo? Bom, quando a gente pega uma base do tipo NaOH e a gente coloca essa base em meio aquoso, ou seja, coloca em água, ela vai dissociar e vai liberar íons. O cátion é responsável, na maioria das vezes, pelo metal que compõe essa base e o ânion será sempre OH-. Então, de forma geral, as bases de Arrhenius terminam sempre com a fórmula OH. Isso não significa que todos os compostos da química vão terminar em OH e vão ser considerados como base, mas todas as bases de Arrhenius possuem as suas fórmulas terminadas em OH. Para dar nome para essas bases é muito fácil, é só a gente colocar hidróxido de e o nome do metal. Nesse nosso primeiro caso, a gente tem o NaOH, que seria então o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. No exemplo de baixo, a gente tem o CaOH2, que seria o hidróxido de cálcio. Eu não preciso indicar que na fórmula do hidróxido de cálcio eu tenho duas hidroxilas, 2 OHs. E isso acontece porque o cálcio, na verdade, é um metal alcalino terroso. Então, a sua carga, o seu NOx mais estável, é Ca2+. Para fazer a ligação iônica com o OH-, nós precisamos de dois íons OH para cancelar a carga positiva do cálcio, que é 2+. Por isso, então, a gente tem o hidróxido de cálcio. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado e ter um pouco de atenção com os metais de transição, porque os metais de transição vão variar o NOx e por isso a gente vai ter variação na fórmula da base, na força e no nome dela. Quando a gente tem variação no NOx, existem duas possibilidades de nomenclatura. A primeira é colocando hidróxido de, o nome do metal, e depois o NOx em algarismos romanos. Ou então a gente pode seguir uma outra nomenclatura, que fala que hidróxido ico quando o metal tem o maior NOx, ou hidróxido oso quando o metal tem o menor NOx. Veja esse exemplo do ferro. A gente tem FeOH2 e FeOH3. Se a gente aplica as regrinhas de NOx, a gente percebe que nesse primeiro exemplo, o ferro tem NOx 2+. E nesse segundo exemplo, o ferro tem NOx 3+. Bom, 2+ é menor do que 3+. Por isso, esse primeiro exemplo do ferro vai receber a nomenclatura de hidróxido de ferro 2, já que o NOx dele é 2+, ou então, seguindo a outra regrinha, hidróxido ferroso, já que é o menor valor de NOx. Então, hidróxido ferroso. Já o meu segundo exemplo, como nele o ferro tem o maior NOx, que é 3+, ele vai receber a nomenclatura de hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro
3. Ou então, por possuir o maior NOx, ele vai ter a terminação ico. A gente fala que é hidróxido férrico. Certo? Agora, com as forças das bases, é um pouquinho mais tranquilo. Em geral, as bases fortes são as bases formadas por metais da família 1 e 2 da tabela periódica, ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. O resto é considerado base fraca. Mas a gente tem que ficar atento com duas exceções. O MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, e o BeOH2, que é o hidróxido de berílio, que também é uma base fraca, apesar de que magnésio e berílio façam parte da família 2 da tabela periódica. E agora precisamos falar sobre as principais bases. A primeira é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. É usado na fabricação de sabão, usado também como limpa-forno. Uma outra base muito importante é o hidróxido de cálcio, CaOH2, que pode ser chamada de cal hidratada. É usado principalmente na correção de pH do solo. E a última base muito importante é o próprio MgOH2, que pode aparecer na sua prova ou até mesmo no comércio local como leite de magnésia, e ele é usado principalmente como antiácido estomacal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchauzinho!